Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao Papo de Garagem. Pois é, nosso programa está completando 2 anos de vida e 1,5 milhão de visitas. Por isso, nossa abertura é dedicada a agradecer cada um de vocês pela audiência, fidelidade, participação e o carinho com que sempre nos tratam. Esse é o combustível que precisamos para seguir em frente nessa missão social, de entregar conteúdo independente, opinativo, qualificado, descomplicado e gratuito sobre o mundo da mobilidade. Continue nos alimentando com suas sugestões e críticas para aperfeiçoarmos cada vez mais o programa. Muito obrigado, meu e de toda a equipe de produção. Vocês têm intenção de comprar, vender, alugar ou assinar um carro em 2025? Então se liguem, pois nesta data comemorativa vocês vão assistir a uma edição especial da nossa mesa redonda, onde aquele tradicional raio-x do momento atual da indústria será complementado com a análise de alguns dos principais temas discutidos no momento. Falaremos sobre os destaques de 2 eventos recentes, o Latam Mobility e o Salão Automotivo Chinês. Também comentaremos o recente estudo Megadealer de performance de veículos usados e faremos uma análise sobre os impactos negativos de juros e impostos altos para a indústria e consumidores, incluindo o depoimento inédito de Ciro Possobon, CEO e presidente da Volkswagen. Não percam! E para finalizar com chave de ouro esse nosso episódio de aniversário, nosso convidado é ninguém menos que o presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio. Vamos conversar sobre pontos bastante importantes da estratégia da montadora para o Brasil. Bacelar, vai ter cupom de desconto! Sim, aqueles que estiverem interessados de ir ao Simpósio SAE de Powertrain nos dias 21 e 22 deste mês em Sorocaba, fiquem ligados que durante o programa vamos anunciar cupons de desconto exclusivos para vocês. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Aproveita esses 30 segundos e nos deem 2 presentes de aniversário. O seu like e a inscrição aqui no canal, pode ser? Muito obrigado, mais uma vez. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos a essa edição especial de aniversário do Papo de Garagem. Mas antes, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita graças aos nossos patrocinadores. GWM do Brasil, Concept, Continental Parafusos, Nemac e Unidas. Além deles, também somos apoiados pela Abla, a BVE, Fenalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite os sites de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Mesa Redonda. Então vamos lá, juntem-se a mim para saudar os participantes da nossa mesa redonda, lembrando que hoje, infelizmente, não poderemos contar com o nosso amigo Ricardo Bastos. Ele está na China, até se comprometeu, fez um esforço para poder participar lá, mas ele está cheio de problemas de comunicação, enfim. Não está podendo se conectar aqui conosco, mas a gente vai contar aí com a ajuda dos demais participantes para não deixar vocês sem nenhum conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Milad Calume está aí com a gente, um dos principais consultores de mobilidade da atualidade, o Enilson Salles, presidente da Fenalto, e o Paulo Miguel, presidente, vice-presidente da Abla. Estão todos aqui conosco para entregar aí esse conteúdo de qualidade para vocês. Amigos, sejam muito bem-vindos de volta à nossa garagem. Valeu, Bacelar, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com todos vocês, como sempre, e celebrando aqui, né, esse 2º ano de programa, né, é um prazer quase que imensurável estar aqui na presença de todos, uma pena que o Bastos não vai estar, mas aqui a gente vai suprir essa falta dele com total certeza. Um abraço a todos que estão nos escutando também. Prazer, amigos, lamentamos a ausência do Ricardo Bastos, mas eu tenho certeza que a mesa vai suprir essa ausência com brilhantismo, porque quem está aqui junto com a gente, seguramente nós temos alguns dos expoentes desse nosso ambiente automotivo. Boa tarde a todos, Bacelar, Enilson, Milad, é bom estar aqui de novo, comemorando esses 2 anos de programa, com muito orgulho de fazer parte desse time aqui, né? Sempre trazendo os assuntos de interesse dos nossos telespectadores aí, ouvintes. Então vamos lá.
Vamos começar analisando o comportamento do mercado do mês passado. Milad, o que você nos conta aí sobre o desempenho de venda de veículos novos? Legal, Bacelar. Então, é aquela comparação, né? Se a gente olha só o curto prazo, a gente fala, tá tudo bacana, tá tudo legal. Olhando os números aqui, então, né? Se a gente pega com relação a março, né, de 2025, os números de abril, carros 7,6% acima, os comerciais leves 5,1% acima, e no combinado 7%. Você fala, bom, tá legal, né? Agora, com relação ao mesmo mês de 2024, aí a gente começa a ver algumas impactos dessa alta taxa de juros que a gente já está enfrentando. É aquilo que a gente sempre fala, aquela defasagem das taxas Selics dentro desse mercado, 2 a 3 meses para causar o impacto, né? Então, quando a gente faz esse comparativo aqui com relação a abril de 2024, a gente tem carros, um decréscimo de 7,3%. Comerciais leves um pouco acima, 2,0%, mas no combinado, menos 5,3%. Agora, que é o pior vai chegar agora, quando a gente faz um acumulado. O acumulado de carros, 2 pontos percentuais para esse ano, né? No acumulado até abril, 2%, no comerciais leves, 7,7%, e no combinado, fazendo os dois, claro, a massa de carros de passeio é maior do que a de comerciais, 3,3%. Agora, com relação a abril de 2024, o crescimento que abril de 2024 teve com relação a abril de 2023, aí é quando começa a mostrar que, por mais que a gente esteja crescendo, a velocidade desse crescimento abaixou bastante. Para carros, quase 17%. Para comerciais leves, 20%. E no combinado, 17,3%. Ou seja, a gente está crescendo, né? Novamente, no combinado, pegando só esses últimos números, a gente cresceu 3,3%. Não tem como achar ruim esse número. Entretanto, quando a gente olha a taxa de crescimento do ano passado, é 17,3%. Então, essa a grande questão que a gente chama atenção, né? O mercado está, a gente está crescendo, mas está já dando sinais aí de esgotamento. A outra questão que eu acho que é interessante, quando a gente analisa agora o gráfico por carroceria, a gente vê, claro, né, já há muito tempo, as SUVs dominantes aqui dentro do nosso mercado, né? Ou seja, com aproximadamente 40% dentro desses últimos meses, e os hatches ocupando um espaço, né, que foram destinados aí dentro desses últimos, desde janeiro, né, os hatchbacks ocupando um espaço aí que estavam basicamente recuperando esse espaço, né, de 3, 4 pontos. Você vê aí que Polo, Argo, HB20, Mob e o Onix estão entre os top 15 agora em abril, e no acumulado do ano, a gente também inclui o Quid nessa análise. Então, são hatchbacks que estão aí pegando outros segmentos, não as SUVs, mas estão pegando outros segmentos. Então, é isso, essa é a análise preliminar que a gente faz desse mercado, Bacelar. Milad, essa questão aí dos impactos perversos, né, dos indicadores econômicos em cima, não só da indústria, mas também dos consumidores, vai ser alvo, né, de uma análise mais densa nossa. Daqui a pouquinho, aos espectadores, fiquem com a gente que nós vamos detalhar um pouco mais esse assunto. Por hora, Paulo, dando sequência aqui, e as compras das locadoras e a relação entre vendas direta e varejo, como é que elas se comportaram? Bom, Bacelar, se a gente olhar esse mês de abril, a venda direta já equilibrou 50% no acumulado dos leves e utilitários, 50% foi venda direta e 50% foi varejo. A venda direta vem crescendo. No mês de abril, as locadoras emplacaram 25,09% do total de emplacamentos, né? Foram 49.456 mil veículos, já a maior compra do ano. Esse número vem crescendo mês a mês, surpreendeu até um pouco do que nós do setor esperávamos, mas quando há uma queda de venda no varejo, como já viu aqui, em cima do que o Milad falou dos números, né? A gente vê uma queda do varejo, isso acaba vindo para a venda direta. Então teve uma compra aí superior, um total de desemplacamentos foi 197 mil veículos, né? Então a gente está meio equilibrado, chegando num patamar onde a gente acredita que talvez seja o que segue aí para frente. Como eu já disse, esse ano a expectativa de muita renovação de frota das locadoras, mas sem muito acréscimo de novas frotas.
Como você bem comentou, né, Paulo, essa queda acentuada na venda do varejo realmente chama muita atenção, está conectado àquele assunto que o Milad trouxe, da pressão negativa, né, dos indicadores financeiros, principalmente aí câmbio, juros, enfim, a gente vai se detalhar em cima disso daqui a pouco. A gente vai dar sequência aqui com o Enilson, né, do lado dos usados. Como é que anda o cenário, Enilson? Pelo menos até onde a gente saiba, os usados estão performando muito bem, né? Então, Bacelar, os impactos do momento econômico que a gente vive, principalmente da taxa Selic, eles chegam um pouco retardados aqui no mundo dos seminovos e usados, porque esse segmento tem uma cauda muito longa, vai até mais de 13 anos de veículos. Como vai até mais de 13 anos de veículos, eles são distribuídos nessa cauda longa do comércio, né? Mas o que a gente começa a perceber, e é importante dizer para vocês, é que de março para abril, que foi fechamento agora o último, os seminovos usados cresceram quase 8%, 7,8%. Né? Só que olhem que interessante, no acumulado do ano, a gente cresceu 11%. Então, veja bem, se a gente cresceu 11% no acumulado, crescendo apenas 8% aqui, significa que a gente está desacelerando. Todas as vezes que o mês em curso ficar com um crescimento menor do que o total acumulado, significa que ele está puxando o acumulado para baixo. Então, essa é uma tendência que a gente tem visto, já começa a perceber que os números começam a ficar mais apertadinhos, vamos dizer assim. Mas ainda assim, 8% é um valor muito, quer dizer, um percentual muito alto. Bom, agora chegou a vez da gente analisar os números de veículos eletrificados, começando pelos eletrificados novos. O Milad, na ausência aí do nosso amigo Ricardo, o que você conta aí sobre os números do mês passado? Bacelar, os eletrificados cresceram tão bem, né? Fecharam agora o mês de abril com 10,6%, né, em cima do total. É um número bom, bem razoável, bem substancial, perto aí do que a gente vem verificando dentro da indústria, né? É um número que chama atenção, um número de destaque, né? É uma tendência, né? A gente vê aí, inclusive, a máxima do que a gente já vem discutindo há muito tempo, um número muito mais parrudo, vamos falar assim, desses a gente tem aqui que o maior percentual ainda é da parte dos elétricos, né, com 6,4%, mas a gente vê aí cada vez mais o brasileiro indo para os veículos híbridos, tanto os híbridos puros quanto os híbridos plug-in, e essa é a tendência clara para o mercado brasileiro nos próximos anos, e a gente vai ver cada vez mais essa tendência e esses números se refletindo daqui por diante. Né? É importante destacar também que quando a gente verifica os números absolutos aqui da BVE, desde o início do ano, né, eles eliminaram dos números aqueles mild hybrids, né, os híbridos leves de 12 volts, que tanto quanto uma série de mercados europeus também já não consideram esse tipo de veículo como híbrido. É uma opção da BVE ter eliminado esses números, então eles tiram para qualquer tipo de análise deles, e são esses números aqui que estão sendo colocados nos números absolutos aqui que estão sendo trazidos. De qualquer forma, a gente verifica que 14.800 quase veículos é uma quantidade elevada, números que a gente via basicamente como máximo até 2024, até o ano passado, quando a gente analisava os números com esses híbridos leves, né, com os mild hybrids. Então, é um mercado que cada vez está tomando força e corpo aqui no mercado brasileiro. E, novamente, essa é a tendência, né, os veículos eletrificados daqui adiante. Quem não achar que isso vai acontecer, acho que é necessário rever um pouco esses conceitos, porque, de fato, não que a gente esteja falando aqui dentro dessa mesa redonda que o veículo elétrico puro é o veículo do futuro aqui para o mercado brasileiro. Mas, dentro dos próximos anos, eu acho que é indiscutível que os híbridos aqui no Brasil sejam os veículos que passem a ser aí os veículos mais aceitáveis para o mercado e para o consumidor brasileiro. Agora, Nilson, quando a gente fala aí dos eletrificados usados, o desempenho tem sido ainda melhor, né? Afinal de contas, o mercado de zeros vai abastecendo, é a sua fábrica virtual, né, de veículos. Como é que estão indo os números aí no caso dos eletrificados usados? Bacelar, eu diria que os eletrificados usados, eles vão crescer bastante ainda nos próximos programas. A gente está subindo a rampa, subindo a ladeira, né? E esse mês agora de abril, foram 9.400 quase veículos comercializados, o que é um número bem significativo, né? Crescendo mais percentualmente do
do que a combustão, que crescem 8%, aqui a gente já está falando de 9,3%, né? E então esse equilíbrio que vai acontecer ao longo do tempo, cada vez mais está começando a acontecer passo a passo, a princípio pelos altos, depois pelos comerciais leves, que eles já começam a invadir o mundo de seminovos e usados. Mas é impressionante o crescimento. Quando você vai no acumulado, o crescimento dos eletrificados fica em 68% sobre o ano anterior, o que é algo sensacional. Eu lembro de cabeça que, se a memória não me falhar aqui, Nilson, a gente fechou 2024 com mais ou menos 60 mil eletrificados usados vendidos. Você está falando só em um mês, um pouco mais de 9 mil, está na cara que realmente está crescendo a beça. E no acumulado do ano, com 4 meses, a gente já chegou na metade do ano passado. O ano passado foi 60 mil, acumulado desse ano 30.219, ou seja, a gente já está fazendo esse ano, com 4 meses, a metade do que a gente fez do ano passado. Eu diria que não vem novo recorde, vem uma pulverização de recorde aí pela frente, né? Bom, vamos falar dos rankings, né? Nossa audiência aqui fica doida para chegar esse momento aí, para eles se prepararem para os seus próximos negócios. Vamos começar, Milad. Começa aí com a lista dos preferidos de veículos novos a combustão. Atenção você, se seu objetivo é um carro a combustão, olho vivo para ficar bem informado e fazer um ótimo negócio. Então, Bacelar, eu acho que nesse ranking existe uma situação muito interessante, que a gente chama sempre a atenção para 2 elementos, né? Primeiro, quando os rankings mensais mostram veículos que estão fora daquele ranking no acumulado, né? Dos top 15 que são mostrados. Então aqui a gente tem basicamente o Fastback e o Toro, né, nessa condição. Além disso, a gente tem também, quando o mercado brasileiro trabalha historicamente com uma média entre 45% e 55% das vendas diretas, vai variar muito conforme o momento do ano, veículos muito aquém dessa média, e a gente acabou colocando esse ranking a partir da análise do mês passado, aí a gente mostra algum tipo de situação específica. O Polo está no limite, não há problema absolutamente nenhum nessa situação. A estrada, historicamente, vende bastante para pequenos negócios e para os produtores rurais também, não existe nenhuma situação complicada nesse ponto. O Argo vende para as empresas de aplicativos também, tem um fluxo de venda muito grande nesse contexto. O Compass também está explorando bastante esse segmento. Agora, quando a gente analisa o Saveiro e o Mobi, acima de 90% de vendas diretas, chama bastante atenção, né? Então a gente tem que ficar de olho aí nos próximos meses o que vai acontecer, se for alguma venda específica para alguma locadora, enfim, alguma coisa específica que a gente tem que analisar aí o contexto desses números, porque realmente são números muito elevados e que chamam a atenção, né? Já com respeito ao varejo, que aí mostra de fato o interesse da pessoa física por aquele veículo, né? Usando a mesma lógica, a gente tem aí o Fastback, né, nesse ranking, o Nivus, né, a Toro, né, em 17º, em relação, eu preparei um outro ranking aqui do lado, que não está mostrando, que pode ser que o próximo a gente coloque, que mostra uma outra situação. Então, o Fastback está em 16º lugar no ranking em geral, e está presente nesse ranking. O Nivus está em 21º, a Toro está em 17º. O Song Pro, olha que interessante, ele aparece em 29ª posição, o Pulse na 22ª e o Dolphin também na 27ª posição. Então, olha que interessante, são carros que estão no top 15 de interesse do consumidor, uma série os 2 BYDs estão nesse segmento de interesse, denotam uma série de situações, pode ser por incentivo de uma montadora qualquer, pode ser uma facilitação na forma de pagamento, pode ser um desconto, mas de qualquer forma está trazendo o interesse do brasileiro para alguns determinados veículos. E o que chama bastante atenção, quando a gente vai para o último slide, que é o slide que mostra aí a questão da venda das regiões, a gente vê que basicamente a gente tem a venda dos top 5, né, centralizados, Polo e Estrada com presença maciça em todas as regiões, por isso que eles estão também no top 5, o Argo e a HB20 com presença forte dentro do Sudeste, o que justifica em grande parte aí o ranqueamento deles no top 5, e o T-Cross também performando muito bem nas 3 principais regiões do Brasil, o que implica dizer que ele está ali no top 5. Então, são elementos que, quando você faz todo o confronto dos números, mostram que esses carros estão performando bastante dentro do mercado brasileiro.
Milad, só para tirar uma dúvida aqui, quando você traz no ranking aí o fastback, ele entra só um fastback geral ou só a combustão ou o híbrido está nessa conta também? Não, é todo. Aí eu vejo por modelo consolidado todos os números, tá? E aí também da mesma forma a atratividade, tanto quando a gente faz o recorte aqui no varejo, ele entra os dois em conjunto, tá? É claro que esses números existem em separado, eu tenho acesso a esses números também, né? Mas aqui está o consolidado dos dois, tá bom? Milad, você trouxe um ponto realmente muito importante para a atenção dos nossos autoespectadores, porque está cada vez mais fácil de observar que esses dois rankings, esses dois top 15 estão ficando com perfis muito diferentes, né? E aí, dependendo da análise que o nosso autoespectador precisar fazer para o seu tipo de negócio, ele tem que ficar atento para as diferenças desses rankings, porque senão pode induzi-lo a algum tipo de erro. Eu acho que agora, na sequência, o Paulo vai falar sobre a análise dos veículos 0 km a combustão para as locadoras, e a gente vai conseguir, talvez, reforçar essa visão. Paulo, mostra para a gente o que aconteceu aí no mês passado. É muito interessante o que o Milad trouxe quanto à porcentagem dos veículos mais destinados à venda direta nesse mês. Aqui a gente tem, nos mais comprados, o Polo, que tem se mantido aí na primeira posição nos últimos meses, o Argo, que é um veículo que realmente tem sido destinado às locadoras e muito dele tem ido para motoristas de aplicativo, seguido do HB20, que também tem vindo com uma alta quantidade no setor de locação. Né? Como um todo, esse carro, até alguns anos atrás, a gente tinha uma resistência da Hyundai efetivamente com esses carros para as locadoras, mas no último ano eles abriram efetivamente e o mercado as locadoras têm comprado bastante HB20. E aí a gente vem com o Mobi e com a Saveiro. O Mobi tem uma razão muito clara para o setor de locação e por que está indo muito para as locadoras. As locadoras vêm buscando os carros de valor mais baixo para poder ter uma condição melhor para o cliente alugar o carro. Já comentei em outros momentos aqui, os carros de maior valor agregado não têm tido um desempenho tão bom nas locadoras. Então as locadoras vêm mudando seu mix para veículos de valor mais baixo. Então, isso justifica muito a presença e o volume do Mobi nas locadoras. Agora, Saveiro e Estrada são veículos de alto consumo nas locadoras. Às vezes, a questão de precificação, disponibilidade de estoque, tudo isso, às vezes faz essa oscilação entre Saveiro e Estrada, qual efetivamente entra no setor. Mas são dois carros de grande utilização no setor e por isso estão sempre dentro do ranking. Aí a gente vem com Argo, o Kwid voltou aqui na listagem esse mês, mas se a gente focar aí, a gente tem Polo, Argo, HB20, Mobi, Kwid, tirando as duas picapes pequenas, né? Tá vendo? Comprovando aí que realmente o nosso autoespectador tem que ficar bem atento com os rankings diferenciados para não se confundir na hora de analisar os elementos necessários para ele tomar a sua melhor decisão, né? Vamos dar sequência aqui, falar dos usados a combustão. Enilson, como é que eles foram aí no mês passado? Passeio e comerciais leves. Usados a combustão passeio continua aquela mesma. Aqui oscila muito pouco, né? Então o Gol continua disparado, obviamente por razões que a gente já discutiu aqui várias vezes, é o tempo que ele está no mercado, né? Mas o HB20 ultrapassou ali aquele limite e ainda continua disputando com o GM Onix, mas estão disputando pau a pau. E aí, olha que coisa interessante, a Estrada, se tivesse classificada dentro dos altos, porque ela está dentro dos comerciais leves, ela já seria o terceiro mais vendido nos seminovos. Então a Estradinha já migrou, vamos dizer assim, de ranking, saiu da Série B, entrou na Série A, vamos chamar assim, né? Caiu para dentro e tá ganhando espaço a todo instante. Já a Saveiro, ela ficaria ainda no top 10, mas lá em 9º lugar. Mas a Estradinha já chegaria em 3º lugar, né? E a Saveiro e a Estrada são os dois comerciais leves que se destacam. A Estrada com mais de 20% do mercado e a Saveiro com 12,2%. Esses são os quadros que a gente consegue ver que são mais interessantes para destacar. Realmente o desempenho da Estrada, seja no 0 km, seja no usado, realmente é um case de muito sucesso, né? Bom, esgotadas as análises aqui sobre veículos a combustão, 0 km usados, vamos falar dos eletrificados, vamos falar dos rankings dos eletrificados, começando pelos novos. Milad, o que você traz aí de informação relevante?
Atenção àqueles que estão de olho em um carro eletrificado. Agora é a sua vez de ficar de olho vivo para estar sempre muito bem informado antes de fazer seu próximo negócio. Então, Bacelar, olha só, né? Algumas informações, claro, do que a gente já previamente discutiu, elas acabam sendo destacadas aqui. Por exemplo, o Song Pro, líder, claro, né? Ele apareceu no ranking geral, vai aparecer aqui novamente pelos motivos mais do que óbvios. E alguns motivos justificam essa situação. Provavelmente descontos que a rede está dando, o acerto do veículo para o perfil do brasileiro, né, um carro que foi muito adequado ao perfil do brasileiro. Não estou afirmando isso, é uma suposição, mas uma suposição, claro, muito próximo daquilo que de fato possa existir, né? Um design e um posicionamento de um preço incentivado por algum tipo de estratégia que a montadora possa vir a ter, né? Então, são situações de fato aí que possam trazer elementos aí de fomento desse carro dentro da indústria. Os veículos da Stellantis também se mostram dentro desse ranking, o que é alguma coisa que chama também bastante a atenção, e é claro, algo de se esperar, porque você tem aquele primeiro nível de eletrificação que a gente já vem conversando, então era de se esperar que esses veículos também se posicionassem nesse ranking. E outro ponto interessante, né, e eu faço esse desfecho porque chama justamente a atenção para mostrar a força das duas chinesas, inicialmente dessas novas chinesas aqui no mercado do Brasil. Se você soma todos os modelos da Haval aqui no mercado brasileiro, da H6, ela fica em terceiro lugar, né? Então mostra e de fato ela mensura a força da indústria chinesa com design, com tecnologia, com preço competitivo para o mercado brasileiro, né? Essa nova frente que está sendo trazida para cá e outras tantas que já estão prestes a vir aqui igualmente com tecnologia, com design, com muita inovação. Então a gente vai discutir um pouquinho disso adiante ainda. Então é uma indústria que está vindo e se solidificando cada vez mais, não só no Brasil como em outras regiões do mundo. Então é um ranking de fato que mostra aí a força de uma indústria, e uma indústria que veio para ficar, que são esses eletrificados. No todo, né, se a gente perceber, ainda dentro de uma frota circulante, esses veículos ainda não chamam tanta atenção, mas há de se esperar que dentro desses próximos anos aí, cada vez mais esses carros vão crescendo, vão criando corpo, vão tendo espaço, vão atingindo e vão conquistando espaço, porque de fato é isso que a gente espera, e essa tecnologia, novamente eu cito essa situação dos veículos eletrificados como sendo a tendência do mercado brasileiro nos próximos anos. Muito bom, Milad. E Paulo, as locadoras continuam comprando muitos eletrificados? Como é que está o ranking? O que você conta pra gente? Esse é interessante. No mês de abril, foram comprados 2.048 carros eletrificados no setor de locação. Já é um volume considerável. E aqui pedi o pessoal desconsiderar o que está escrito aqui na apresentação, porque está em fevereiro, não foi fevereiro, foi em abril que as locadoras compraram 2.048 carros. Chamou a atenção esse mês o King, o BYD King, com uma compra de quase 800 carros pelo setor de locação, acompanhado de perto pelo Fastback. Por isso que aquela hora eu perguntei para o Milad se era só o híbrido ou só a combustão. O Fastback e o Pulse ocuparam 3 posições dentro dos carros mais vendidos dos eletrificados. Certo que é aquela eletrificação mais leve, mas já aparecem aí com destaque. E o Song também, que continua dando a cara aí, o H6, o Haval H6, e os Corollas, que sempre rodaram por aí, né? Mas é um mercado que chamou a atenção o volume desse mês e acredito no crescimento dele nos próximos meses. Muito bom. Agora, Nilson, naquela velocidade com que o volume de eletrificados usados está crescendo aqui no mercado brasileiro, só amplifica a importância da nossa audiência ficar de olho neste ranking que você vai mostrar agora, hein? Então, Bacelar, eu convido a nossa audiência para, cada vez que a gente conversar um pouco sobre esse tema, comecem a raciocinar que talvez as informações que tenha no carro usado comece a despertar para você que está prestando atenção ao nosso programa, que você vai ter que vender o teu carro e que, portanto, esse ranking dos usados é muito relevante para você vender o teu carro. Né? É relevante para você comprar, se for comprar um seminovo, mas é muito relevante porque você vai vender o teu carro caso você queira comprar um carro 0 km. Então, olha que interessante. Os dois Toyotas, o Corolla e o Corolla Cross, eles têm 25% dos veículos comercializados eletrificados aqui nos seminovos e usados, né? Ou seja, é um número extremamente relevante.
E começa a aparecer o BYD Dolphin, e depois vem aquela turminha que sempre veio do Volvo XC60, que foi um dos mais comercializados, e por aí vem caindo. Um outro ponto interessantíssimo, dos top 10 eletrificados comercializados em seminovos e usados, 7 são SUVs. Né? Então não é SUV o Corolla, que não o Cross, o Dolphin, e eu não estou considerando o XC40 como um SUV, porque na realidade é um carrinho compacto. Né? É um excelente carro, mas é um carro compacto. Então, se a gente for olhar, a SUV domina os eletrificados para os seminovos e usados, e isso é uma informação interessante para quem uma hora vai comprar um eletrificado e depois vai ter que se fazer uma negociação nele para poder sair dele e pegar um outro bem. Muito bom. Bom, amigos autoespectadores, com isso nós chegamos ao final da nossa análise sobre a situação atual do mercado, mas, conforme antecipado na abertura, ainda não é o final da nossa mesa redonda de hoje. O nosso episódio é especial de aniversário, então a gente vai complementar a participação desse time de feras aqui com vocês com uma análise sobre 4 temas que têm sido bastante discutidos atualmente. Lembrando que o link de todas as fontes usadas vão estar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Meus amigos, eu proponho a gente começar com os destaques do evento Latam Mobility da semana passada. Aliás, pela primeira vez o time do programa esteve junto pessoalmente. Que seja o primeiro encontro presencial de muitos outros. Segue aqui os nossos agradecimentos à organização do evento por ter proporcionado esse momento inesquecível para a gente. Agora, Paulo, você inclusive moderou um belíssimo painel lá no evento. Quais foram os destaques do Latam Mobility, na sua opinião? O grande destaque é a força que a eletrificação está ganhando no Brasil. Né? Eu acho que isso, nós que estamos frequentando o Latam Mobility nos últimos anos, podemos perceber qual é o tamanho que esse negócio está assumindo. Né? Eu moderei um painel falando mais da parte de frotas terceirizadas, utilizadas no Last Mile, e como as empresas estão trabalhando com isso. E quando você conversa com as pessoas que estão utilizando o veículo elétrico em atividades comerciais, você vê o quanto as pessoas estão vendo que isso significativamente melhora as condições de trabalho e até em custos em várias situações. Saindo um pouco disso, até indo para a pessoa física, ali quem compra o carro dela para usar no dia a dia, a gente já percebe que quem tem um gosto mais pelo carro elétrico está se dedicando mais a isso. Está buscando os meios de carregamento mais corretos para você ter em casa, você tem ali uma gama muito grande de fornecedores hoje de tudo que você precisa para o carro elétrico. Então, a pessoa física consegue usar o carro elétrico dela hoje, se usar mais no ambiente urbano, com muita comodidade, com muita tranquilidade, e quando vai para a estrada precisa um pouco mais de programação, mas nada que não possibilite uma viagem também. Então a gente vê que as pessoas estão aderindo e gostando dos veículos elétricos. Eu acho que isso que é a maior mensagem. E fornecedores, cada dia ampliando mais com condições boas de negócio para quem se interessar por isso. E Paulo, e se você me permite complementar as tuas observações, eu acho que o tema também de infraestrutura de recarga foi muito discutido, né? Tiveram painéis, conteúdos extremamente ricos, inclusive teve lá presente um major do Corpo de Bombeiros para tirar aquelas dúvidas, né? Todo mundo falando que, mas pode ou não pode instalar ponto de recarga em subsolo de prédio, enfim. Esse tema foi bastante discutido lá e muita questão desmistificada também. Bom, vamos lá. O segundo tema que eu gostaria de propor aqui para nós é o Salão Automotivo Chinês, que acabou de acontecer também, né? Eu acho interessante que há uns 15 anos atrás a gente viu a indústria automotiva aos poucos ganhar uma relevância crescente no maior evento de tecnologia do mundo, que é a CES, lá em Las Vegas. E agora, o que a gente observa é o caminho inverso, ou seja, tem um evento da indústria automotiva cada vez mais parecendo com um evento de tecnologia. Bom, como tem se tornado praxe, o superlativo tem sido marca registrada do Salão Chinês, né? Esse ano foram em torno de 1.000 expositores e, obviamente, as montadoras gigantes de lá estavam todas presentes, e algumas ainda nem tão gigantes, mas ainda assim atraindo muita atenção do público, como a Xiaomi, por exemplo. Aliás,
É impossível não ficar impactado com aquele vídeo que mostra a fábrica deles finalizando um carro a cada 76 segundos. Eu imagino que você já tenha assistido também. Bom, mas de modo geral, 2 assuntos foram dominantes lá no evento, né? O conceito de plataforma multienergia e tecnologia REEV, onde um pequeno motor a combustão atua como um gerador para alimentar a bateria. Milad, você já escreveu também um pouco aí sobre o assunto, talvez seria interessante você compartilhar aqui com a nossa audiência as suas impressões lá do evento. Claro, uma pena o Bastos não estar podendo falar hoje, seria perfeito ele estar falando sobre esse tema. Eu vou tentar fazer as vezes dele aqui. Mas, assim, são 2 temas. A parte de tecnologia, sem sombra de dúvida, ela tomou frente lá dentro do salão de Xangai, né? Eu me recordo muito bem de ter lido também uma questão de um chip super rápido, desenvolvido, que toma 8 a 10 vezes mais rápido do que qualquer outro chip existente, e tem um determinado veículo que, por falta de utilização de um, está utilizando 2 desses chips, né? Então, aí é um processo de automação, de tudo, né? De veículo autônomo, desculpa, automação diferente de veículo autônomo, né? O veículo autônomo tende a ser utilizado e tende a ter umas respostas muito mais rápidas aí para os veículos. Então, esse grande foco em tecnologia, esse grande foco em segurança, esse grande foco dentro do salão chinês, com uma série de lançamentos, muitos lançamentos, inclusive da indústria, corroborando um pouco aquilo que você falou, dessa movimentação que existiu, né? Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, 2018, a indústria chinesa, ela obrigava um parceiro ocidental, se você quisesse atuar dentro da indústria chinesa, você tinha que ter um parceiro ocidental. Isso foi rompido em 2018, tanto é que a Tesla passou a ter a fábrica lá a partir de 2019, em função dessa não obrigatoriedade, mas hoje são as indústrias ocidentais que procuram a China justamente para essa troca de tecnologia focada em eletrificação e segurança, principalmente, né? Tecnologia vinculada à segurança, os EIDAS, né? Você vê muitos carros pequenos, né, que a gente chama de pequenos aqui no mercado brasileiro, já com a tecnologia de EIDAS lá, de uma forma extremamente constante. Então, essa movimentação a gente vai ver cada vez mais constante, e sempre veículos com preços extremamente competitivos, com qualidade, com design, veículos desenhados muitas vezes para utilização urbana. Então, é uma indústria que veio para competir em pé de igualdade com a indústria do Ocidente, e aonde ela competir, ela vai causar problema, não só pela velocidade de atuação e de criação e de finalização de um veículo, como em todas as frentes que ela atua. Com respeito ao que você falou com a multiplataforma em relação à energia, não é incomum, já há algum tempo a gente verifica essa existência, não só na China como em outros mercados, mas a China é campeã, sem sombra de dúvida nesse sentido. É muito comum a gente ver um determinado modelo, né, conversões a motor a combustão, motor híbrido plug-in, hidrogênio e esse extensor de capacidade, né, que é nada mais do que um motor a combustão que se acopla à eletricidade, à bateria, e ele acaba alimentando de forma constante só a bateria e acaba, de fato, propiciando esse extensor de autonomia da bateria, né? Então, é algo extremamente interessante, pouquíssimo utilizado no Brasil, não entendo os motivos pelo qual isso não é utilizado. A Nissan, no México, utilizava isso com Kicks, com motor de 1.1 litros, se eu não estou enganado, para fazer esse mesmo processo. Enfim, são tecnologias que estão à disposição no mundo, que provavelmente vão estar chegando aqui no mercado brasileiro num curtíssimo espaço de tempo. Muito bom, Milad, se eu mais uma vez puder complementar aí esses teus pontos relevantes. Primeiro, né, a gente daqui a pouquinho, a gente vai estar entrevistando aqui o presidente da Toyota, né, o Evandro Maggio, que vai falar muito sobre híbridos flex, né? A gente está falando aqui de multiplataforma energética, então não vamos deixar de falar também aí dessa distinção nacional. E o outro ponto também que você mencionou, dessas novas entrantes chinesas chegando aqui no Brasil, é lembrar os nossos autoespectadores para não deixarem de se inscrever aqui no canal. Para serem notificados, a gente vai fazer uma série de entrevistas com os principais executivos dessas montadoras que estão chegando aqui no Brasil. Então, não percam mais conteúdo de muita qualidade. Bom, por fim, o último tópico que eu gostaria de propor aqui para o grupo é a gente falar um pouco sobre o recém-publicado estudo Mega Dealer de performance de veículos usados. Quem nos acompanha aqui no canal não está surpreso com o crescimento vertiginoso do mercado de usado nos últimos anos. Falamos muito há pouco agora com o Enilson sobre isso. Todo mês a gente é brindado aqui com uma análise do próprio Enilson, onde ele apresenta os principais indicadores e projeções desse subsegmento.
Porém, o que realmente chama atenção de cara nesse estudo, né, a expressão que foi usada no título dessa matéria aqui, descrevendo o carro usado como o novo popular. Agora, Enilson, dessa bancada aqui, você é o nosso especialista maior nesse assunto. Seria importante ouvir os seus comentários a respeito. Bacelar, é interessante porque esse título da Mega Dealer, eu sou muito próximo do pessoal da Mega Dealer, sou muito próximo do pessoal da Autoavaliar, que são parceiros nesse projeto, né? Tem uma origem numa história que foi contada lá atrás, quando o head da Stellantis foi buscar uma nova marca para se acoplar àquela gama de marcas que eles têm hoje, né? E eles fizeram uma pesquisa mundial, qual era a nova marca que poderia se acoplar à Stellantis e fazer a diferença, né? E eles chegaram à conclusão que a melhor marca, a marca mais comercializada no mundo, para eles comprarem e acoplarem dentro da sua estratégia, era a marca veículo usado. Olha que coisa interessante, né? Então, a marca veículo usado é muito mais comercializada do que qualquer outra marca. Portanto, eles começaram a investir nisso e muito provavelmente o título da Mega Dealer de dizer que o veículo usado é o novo popular, na realidade é uma constatação de que o seminovo, de que o usado, na realidade, ele assumiu um status e um espaço dentro do mercado, né, à medida que o consumidor começou a perceber que veículos com um prazo de garantia muito extenso, né, 3, 4, 5 anos, e quando ainda tem acesso a uma extensão de garantia que também já existe, né, você pode ter um carro com garantia, com conforto, com tranquilidade, e a própria durabilidade das peças desse veículo fazem com que o consumidor fique muito bem abastecido e confortável em ter o veículo usado como a sua alternativa, né? Atrelado a que a renda brasileira não tem elasticidade muito alta, a gente há muito tempo que patina em torno de 3 mil e poucos reais, né? 3.700, se eu não me engano, é a renda. E com essa renda sem ter elasticidade, o consumidor começa a buscar alguma coisa que caiba no seu bolso. E com os preços dos veículos novos crescendo por 2 motivos específicos. O primeiro e fundamental é porque os veículos vêm cada vez mais com mais tecnologia e tecnologia custa caro. E segundo lugar, porque a indústria brasileira ainda não conseguiu achar a melhor alternativa para colocar esses veículos a baixo custo por questões tributárias. O seminovo ocupa esse espaço e hoje a gente pode usar o termo de nada de braçada, porque ele tem, em termos de comercialização, entre 5 a 6 vezes mais veículos comercializados, seminovos e usados, do que o 0 km, o que não deveria ser legal, não é algo que seja interessante para o Brasil, nem interessante para qualquer país, porque o que puxa a indústria, o que puxa o negócio é a fabricação de carros novos, mas lamentavelmente a gente fica nessa encruzilhada, né? E aí o consumidor vai buscar essa alternativa. Então eu acho que isso é o que a gente poderia explicar. O cara que compra o carro seminovo ou o carro usado, ele tem uma extensão de garantia, ele tem a confiabilidade das peças, né? E aí ele tem o preço também, que faz com que ele sempre vá buscar essa opção. Nilson, a gente, de novo, daqui a pouco a gente está entrevistando o CEO da Toyota, Evandro Maggio, né? Você falou de garantia estendida e vai falar lá do programa Toyota 10, que é realmente uma grande revolução aí no mercado, né, em termos de extensão de garantia. Mas para a gente fechar aqui essa nossa fase de análise, né, eu gostaria de propor um tema que eu acho que vai amarrar diversos elementos que a gente discutiu aqui hoje, que em relação aos impactos negativos que os juros e impostos altos eles têm trazido para a indústria, e não é só a indústria, né? Por que não dizer também para as aspirações dos consumidores que desejam comprar um veículo. Esse não é exatamente um assunto novo aqui no programa, mas eu acho que a mais recente alta da Selic, na semana passada, a gente já está em praticamente 15%, agrava ainda mais a situação, que é extremamente maléfica, tanto para quem produz, quanto para quem consome, né? Vocês assistiram há pouco o Paulo apresentar a assustadora queda do volume de compra do varejo, ou seja, das pessoas físicas esse ano. A gente saiu de um patamar de 58% em janeiro para 47% em apenas 4 meses. Observa nessa matéria recente do Brasil Paralelo que nós estamos tratando de uma carga de imposto na casa de 54% na compra de um carro atualmente no Brasil. E é a maior do mundo. Vocês podem ver, inclusive, na tabela abaixo, né?
E vocês podem ver que esses impostos praticados não só em grandes centros automotivos ao redor do mundo, mas também países vizinhos a nós, fica clara a enorme discrepância. E uma outra forma de entendermos o impacto dessa triste situação que estão vivendo é a gente observar o comentário que o Ciro Poçobon, entrevistei o Ciro Poçobon, presidente da Volkswagen do Brasil, há 2 episódios atrás, o comentário que ele fez a respeito desse tema quando eu entrevistei. Vou abrir aspas aqui para o Ciro. A gente fez uma simulação. Se caísse, por exemplo, uma redução de 5%, poderia gerar talvez uns 350 mil a mais de venda de carro no Brasil. Isso são mais impostos, mais clientes, isso são mais 2 fábricas. Olha quantos empregos a gente poderia ter gerado. Milad, esse governo começou com uma promessa de promover uma neoindustrialização, mas infelizmente não é bem isso que a gente está vendo acontecer, né? Você também tem publicado bastante conteúdo a respeito desse tema, então seria interessante você compartilhar seus pontos de vista com os nossos autoespectadores. Claro, Bacelar, a gente está passando por um momento de grande investimento, que a gente chama de anúncios de investimento, que o Brasil nunca teve, né? O Mover deslocou aí uma série de aspectos, são quase 20 bilhões de reais destinados ao Brasil em função aí de novos investimentos, todos em P&D. É um montante que para os Estados Unidos, para uma União Europeia, é nada, mas para o Brasil realmente são vultuosos. Acontece que tudo isso, com taxas de juros elevadas, né, para quem não entende, quando você tem uma taxa de juros muito elevada, capital para investimento fica caro. Você pega o capital do banco, o banco não trabalha de graça, ele vai cobrar uma taxa de que você está emprestando aquele dinheiro para você conseguir fazer um investimento. E tudo isso é pago pelo investidor, de quem você está pegando aquilo lá e você vai ter que pagar de alguma forma. Então, por isso que é aquela máxima de que o capital fica caro. A gente não vai entrar em discussões econômicas aqui, mas a taxa de juros está em patamares extremamente elevados. A gente já viu há pouco, né, no combinado das vendas do acumulado até o ano passado, né, do comparativo com 2023, a gente estava com uma taxa de crescimento de 17,3%. A gente está crescendo esse ano, mas a taxas menores, a 3,3% somente. Então, assim, é óbvio que a gente está melhorando, mas com uma velocidade de crescimento menor. E isso, a tendência é que com essas taxas elevadas, que vai tender a impactar o nosso mercado de atuação ainda em 2, 3 meses, vai impactar mais no final do ano numa piora dos números de mercado. As melhorias da taxa de juros, né? A gente está no Brasil, infelizmente a gente tem que falar sobre isso, é uma contenção, as taxas estão altas para conter o consumo, conter a inflação, mas a tendência é que exista uma reversão dessa taxa de juros a partir do final do segundo semestre desse ano. Por quê? Porque o ano que vem tem inflação. Tendo inflação, para o brasileiro sentir mais tranquilo, uma situação, uma sensação de que a economia está melhor, essas taxas de juros tendem a começar a reduzir. Então existe uma tentativa. Não é uma linha política A ou B, a gente não está discutindo, a gente não discute política aqui, mas há uma situação clara de que o governo brasileiro vai atender, o Banco Central vai atender a fazer alguma coisa nesse sentido para atender essa situação muito clara. Então, contemos a inflação nesse momento para que o ano que vem a gente tenha algum facilitador. Bom, quando você vende carro, você consegue vender carro com alguns elementos, isso a gente frequentemente discute aqui. Preço do veículo, taxa de juros e acesso ao crédito, né? A facilidade para você ter. Mas não são só esses, tem outros elementos, né? É a confiança que o consumidor tem em estar comprando determinados veículos. Se o consumidor não tem, se você tem uma expectativa de você ficar desempregado, você não vai assumir uma dívida em longo prazo. Historicamente, o brasileiro compra o carro financiado, 60% das compras são financiadas. Então você tem algum tipo de insegurança nesse sentido, você vai pisar no freio. Então, a confiança é um elemento extremamente importante nesse processo. E tudo isso está no momento, não está crítico, mas está no momento de atenção, e o brasileiro está vivenciando esse processo nesse momento. Pegando um pouco de carona aí no que vocês dois disseram, né, a gente fica muito desconfortável aqui de discutir política, economia ainda vai lá, mas o nosso mote aqui, o nosso objetivo é discutir negócio, ambiente de negócio, né? E ele efetivamente está muito mal influenciado pelo entorno que está acontecendo. E outro pilar nosso aqui, que é buscar sempre entregar o máximo de informação para o cliente tomar a melhor decisão, fazer o seu melhor negócio, ele está impedido disso, porque, de novo, o ecossistema no entorno dele não está facilitando em nada a vida dele. Então é impossível que a gente não toque em determinados assuntos, mas não no sentido de fazer discussão política, econômica, o que seja, mas trazer o melhor para o ambiente de negócio nacional com o nosso foco aqui, foco em mobilidade.
E vamos continuar fazendo o nosso papel aqui, né? Nós somos as andorinhas, né, nos juntando aqui para tentar fazer um verão, e isso é o que a gente vai continuar fazendo. Amigos, assim a gente finaliza então a nossa mesa redonda aqui. Embora eu ache aqui que os nossos amigos queiram falar alguma coisa aí a respeito do aniversário de 2 anos do programa. Bacelar, parabéns, que venham muitos mais outros 2 anos para a gente comemorar, celebrar e curtir com os nossos autoespectadores. Um grande abraço e um prazer fazer parte desse timaço aqui. Eu me sinto honrado de ter sido convidado pelo Bacelar para participar desse programa, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de sensibilizar um público seleto que gosta de automóvel, que consome automóvel. Então, 2 anos de debates, de diálogos e de oferta de informações valiosas para esse público nos deixa orgulhosos, e eu quero agradecer ao Bacelar a oportunidade de estar aqui com vocês. Bacelar, da minha parte, eu quero agradecer a sua ideia genial de criar esse programa, que a gente consegue diretamente com os nossos autoespectadores aí, falar desse mercado que a gente gosta tanto que a gente curte esse mercado, a gente vive isso, discute aqui na tela ou fora da tela, a gente está sempre trocando ideia e discutindo esse assunto e poder transmitir isso para as pessoas, né? 2 anos de muita informação, muita notícia, muita análise desse mercado, né? Parabenizar os meus amigos aqui da mesa, você principalmente por esses 2 anos, né? Que não é fácil estar aqui montando esse programa, é complicado, mas parabenizar a você e toda essa equipe maravilhosa que tem aí por trás. Parabéns. Obrigado, Paulo. Eu lamento profundamente que o Xará não esteja aqui conosco hoje, né? Fez todo o esforço, mas não conseguiu se conectar para estar junto aqui, mas certamente ele está envolvido. Na verdade, como eu sempre digo, isso aqui é uma obra que não é de uma pessoa só. Isso aqui é o resultado da soma de competências, diversas competências de quem está na frente das câmeras e de um time enorme que está na retaguarda também, né? Não aparece aqui, não bota a cara aqui no programa, mas sem eles esse programa não fica de pé. Então, os agradecimentos certamente vão ser estendidos para essa turma que também faz o programa acontecer. Então, eu quero agradecer mais uma vez imensamente aí a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo conhecimento com o nosso público, que também merece os agradecimentos, né? Afinal de contas, ter chegado a 1,5 milhão de visitas em só 2 anos, isso também é obra da fidelidade com que eles tratam o nosso programa aqui. Também vai os nossos parabéns para os nossos autoespectadores. Bacelar, só deixa eu complementar mais uma coisa. Justificando a ausência do nosso amigo Ricardo Bastos, eu acabei de receber uma foto da China, né, com o presidente do Brasil num almoço ou jantar lá com a GWM. Opa, bem boa notícia por aí. Gente, um abraço, até a próxima edição. Caros autoespectadores, algum indicador adicional sobre o mercado que gostariam de ver analisados aqui? Não deixe de encaminhar suas sugestões. Antes que esqueça, aquele recadinho rápido. Se gostam do Papo de Garagem, deem uma rápida pausa agora no programa, confirmem sua inscrição, deem seu like e voltem para darmos sequência juntos. Assim vocês ajudam o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo é de qualidade e dessa forma a plataforma compartilha o Papo de Garagem para mais pessoas. Podemos contar com vocês? Muito obrigado de coração. Lembram que na abertura havia mencionado sobre cupons de desconto? Pois bem, para garantir seus ingressos para o Simpósio SAE Powertrain, que ocorrerá nos dias 21 e 22 deste mês em Sorocaba, com desconto exclusivo de 20%, apontem seu celular para esse QR Code aqui atrás, acesse o formulário de inscrição e utilize o cupom PAPO-GARAGEM-PROMO. Vai ser um enorme prazer ter a oportunidade de encontrar cada um de vocês por lá. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso quadro entrevista. Mas antes, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita, graças aos nossos patrocinadores. GWM do Brasil, Concept, Continental Parafusos, Nemac e Unidas. Além deles, também somos apoiados pela Abla, ABVE, Fenalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite os sites de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista.
Hoje, temos a honra de receber Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil, uma das mais importantes montadoras de automóveis do país. Evandro ingressou na Toyota em 2005 na área de pós-vendas, onde atuou até 2012, quando assumiu as áreas de Demand Supply, Marketing e Planejamento de Preço. Em 2015, passou a responder pela diretoria das áreas de vendas, pós-vendas e desenvolvimento da rede de concessionárias. 2 anos depois, Evandro teve a oportunidade de ir para a Toyota Motor Corporation no Japão, onde trabalhou na Lexus International, atuando no planejamento de lançamento de produtos da marca. Em 2019, retorna à Toyota do Brasil como diretor de Recursos Humanos, Administração e TI. A partir de 2020, assumiu o cargo de Regional Officer de Compras, Pesquisa e Desenvolvimento. Até que em 2024, Evandro assume a presidência da Toyota do Brasil para continuar trabalhando para o desenvolvimento do mercado automotivo brasileiro, buscando inovação em tecnologia e mobilidade, excelência operacional e sempre a satisfação dos clientes. Evandro é pai de 3 filhos e apaixonado por esportes, viagens e culinária. Sabe, Evandro, eu sou péssimo de cozinha, mas pelo menos eu também gosto muito de esportes e viagens, então temos bons temas para conversar na primeira oportunidade que eu tiver para te conhecer pessoalmente. Brincadeiras à parte, muito obrigado por aceitar nosso convite, justamente no episódio onde estamos comemorando 2 anos no ar e 1,5 milhão de visitas. Então, seja muito bem-vindo. Olá, Bacelar, muito obrigado pelo convite de participar hoje aqui com vocês no Papo de Garagem, que traz sempre conteúdos muito valiosos e sempre cobrindo o universo automotivo. E eu gostaria de aproveitar e parabenizar por esse número significativo de 1,5 milhão de visitas. E falando sobre o nosso interesse em comum, não tenha dúvidas, um dos meus prediletos é motorsports. Assim a gente vai ter bastante o que falar quando a gente se conhecer pessoalmente. Que maravilha, Evandro. Bom, uma boa parte do nosso público vem da indústria, mas atualmente grande parte dele é composto por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. Então essa é uma ótima oportunidade de contato direto entre você e eles. Então, vamos às perguntas. Evandro, para começar, vamos falar sobre uma visão abrangente sobre o futuro da matriz energética da nossa frota nacional. No final do ano passado, a Anfávia publicou um estudo bastante detalhado sobre o assunto, no caso apontando que em apenas 15 anos, ou seja, já em 2040, somente 14% das vendas de veículos novos, no máximo, ainda serão a combustão, sendo que dos demais, cerca de 40%, ou seja, mais ou menos a metade, serão BEVs ou elétricos puros. Seria interessante o público conhecer a sua visão sobre essas projeções e quanto elas estão alinhadas com a estratégia da Toyota para a mesma janela de tempo. A filosofia da Toyota, a gente entende que cada região, cada país vai ter uma necessidade diferente. Isso porque existem condições econômicas e sociais e também variáveis culturais e geográficas e hábitos de consumo diferentes em cada região. Então, dado esse contexto de diversidade própria em cada região, a ideia da matriz é oferecer uma gama diversificada de soluções de mobilidade, incluindo a eletrificação, de tal maneira que a gente possa atender o maior número de consumidores possíveis. A nossa solução, a nossa filosofia é que ninguém deve ser deixado para trás nessa transição energética. Quando a gente pega esse contexto mais macro e traz para o Brasil, nós temos um país que ele tem uma variedade, uma dimensão enorme, continental, e ele tem uma característica muito favorável em termos de clima e agricultura, que propicia o desenvolvimento de uma produção robusta de biocombustíveis. O biocombustível está no Brasil aí desde 1975, com o Proálcool, nós estamos falando há 50 anos já, e esses biocombustíveis, essa herança que a gente tem, essa tradição de biocombustíveis, associado à eletrificação, ela gera uma solução que, no tempo, ela é prática, sustentável e acessível. Quando a gente fala em prática, a gente está falando em termos de poucas mudanças ou nenhuma mudança em questão de infraestrutura, em nenhuma mudança em termos de prática do hábito do consumo dos nossos consumidores. Então, o biocombustível, você vai no posto de gasolina, carrega no seu veículo híbrido flex, da mesma maneira como você faria no veículo a combustão, com o gasolina, por exemplo. E, ao mesmo tempo, essa infraestrutura, essa condição do biocombustível, ela é muito competitiva quando você traz em comparação com outras tecnologias do mercado,
porque você não tem a questão da infraestrutura e ela já está pronta para o consumo. Então, nós entendemos que esse avanço do biocombustível, alinhado com a eletrificação, no caso, os motores híbridos flex, eles representam uma solução muito viável para que o Brasil ele passe a ter uma liderança na transição energética de uma mobilidade de baixo carbono, adaptando a nossa condição local. Queria só ressaltar que esse caminho a Toyota já vem desde 2019, o lançamento do Corolla híbrido flex, e desde então nós temos já acumulado mais de 90 mil unidades híbrida flex vendidas, o que em termos de emissão de carbono significa 34 mil toneladas de carbonos não emitidas. Quando a gente vai para outras tecnologias, como por exemplo a tecnologia 100% elétrica, a gente vai ter um olhar para a questão da infraestrutura, porque aí nós vamos precisar realmente investir em uma infraestrutura para que ela esteja disponível no país. E o grande desafio é como fazer isso num país que tem um território continental como o Brasil. Isso não quer dizer que ela não vai existir, ela vai existir, mas talvez em regiões mais urbanas e de formas mais concentradas. Mas o biocombustível, além da questão do etanol, ela também tem outras vertentes que nós estamos explorando, como por exemplo o biometano. Estivemos há pouco agora na AgroShow em São Paulo, onde nós expusemos uma picape Hilux movida a biometano. E outras inovações ainda nessa área estão relacionadas a protótipos que nós estamos fazendo com veículos plug-in movidos a etanol. Então, como você pode ver, existe uma variedade de alternativas, existem vários caminhos. Isso na Toyota a gente dá o nome de multi-pathway, que quer dizer uma solução de caminhos múltiplos, de rotas múltiplas, que nós acreditamos que conforme a necessidade, conforme as características de cada região, vai ter uma solução que vai ter maior ou menor aderência. Então, por isso que nós investimos em todas as alternativas, em todos os caminhos, para que a gente possa ter sempre uma opção para o cliente. Sendo que no Brasil, a gente acha que a rota do biocombustível, ela tem uma altíssima aderência para a vocação do país. Muito bom, Evandro. Deixa eu ressaltar aqui para os nossos espectadores, os que tiverem interesse, que o link dessa pesquisa da Anfávia que eu mencionei, assim como outras matérias que eu vou mencionar ao longo da entrevista, elas estão todas na descrição desse episódio, bem aqui embaixo, disponível para vocês, tá? Então vamos lá. Evandro, dando sequência aqui, um tema bastante recorrente nas nossas discussões ao longo dos últimos anos tem sido o amadurecimento dos veículos eletrificados em si. Eletrificados não necessariamente elétricos puros, tá? E então eu entendo que seja uma excelente oportunidade para você explicar diretamente para a nossa audiência, que são potenciais compradores de produtos e serviços da Toyota, o que eles podem esperar do posicionamento de vocês em termos de novos lançamentos dentro desse universo de transição energética. Tem alguma novidade, por exemplo, para esse ano? E falando sobre lançamentos, nós, no ano passado, anunciamos um investimento de 11,5 bilhões de reais num ciclo que vai até 2030, para aumentar a nossa capacidade produtiva. E com esse aumento de capacidade produtiva, ela está baseada no lançamento de 2 novos veículos. Um novo veículo compacto híbrido flex, que essa é a novidade para esse ano ainda, Barcelar, e um outro que especificamente desenvolvido para o mercado brasileiro, que também virá mais adiante. Esses 2 veículos nós vamos lançar justamente com a tecnologia híbrida flex. E o compromisso da Toyota é que agora todas as novas versões dos veículos de passeio tenham uma versão híbrida flex. Então, agora teremos novidades ainda este ano com essa tecnologia e que vai representar um passo estratégico para que a gente ofereça tecnologias acessíveis e sustentáveis para o nosso mercado. Muito bom, Evandro. Você sabe que a nossa audiência aqui, até pelo perfil dela, eles ficam doidos, né? Esperando que vocês anunciem algumas novidades aí. Às vezes acaba acontecendo até um spoiler, mas eu te agradeço muito por esclarecer esse tema aí para a nossa audiência. Mas um outro ponto que vem sendo muito debatido aqui diz respeito à chegada das montadoras chinesas ao Brasil, né? Há poucos episódios atrás, nós entrevistamos o Oswaldo Ramos, que é ex-CEO de uma delas, que nos informou ter mapeado mais de 20 montadoras com plano de desembarcar por aqui.
Por maior que seja o nosso potencial de mercado, mesmo também considerando como uma plataforma de exportação para países vizinhos, será que a gente tem espaço para dividir nossa pizza em tantos pedaços, né? E por outro lado, que iniciativas nós poderíamos colocar em prática para aumentar o tamanho da pizza? Será que uma redução drástica de impostos nas etapas de produção ou no custo da mão de obra, do produto final, por exemplo, será que nos permitiria chegar a um mercado superior a 3,5 milhões de unidades vendidas por ano? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Você fala esse mercado, todo mundo me questiona desse mercado de 3,5 milhões, mas eu acho que esse mercado ele foi uma situação muito especial. O que a gente vê hoje no mercado, Barcelona, primeiro, não só no Brasil, a gente está falando das chegadas das indústrias chinesas, mas ela não acontece só no Brasil, ela acontece no mundo inteiro. Então, o que a gente vem percebendo é que de ciclos em ciclos aparece aí realmente períodos dinâmicos e mais desafiadores por causa de novos entrantes. E principalmente agora, onde a gente tem um mundo impulsionado pela tecnologia. A gente percebe uma aceleração das novas tecnologias em termos de eletrificação, conectividade, direção autônoma, e isso vai fazer cada vez mais parte do nosso ambiente de competição, né? Nós, na Toyota, o que temos feito é acompanhado essa tecnologia global, essa tendência de tecnologia global. As exigências regulatórias também vêm gradativamente se alterando para fazer proteção ambiental. Então, todas essas dinâmicas vêm mudando e configurando o nosso ambiente competitivo. Do nosso lado, nós estamos trabalhando com mais agilidade, adaptando os processos, investindo em pesquisa e desenvolvimento, exemplo que eu dei aí do biometano, dos biocombustíveis, né? E, no final, o que a gente entende é que essa competição, ela eleva o padrão evolutivo da engenharia dos veículos que a gente coloca no mercado. Então, sendo pressionado por uma concorrência aqui e ali, nós temos que dar respostas tecnológicas, e isso, no final das contas, entrega um carro melhor para o cliente e gera desenvolvimento de tecnologia. E a descarbonização, ela é uma necessidade para enfrentar o aquecimento global. Hoje nós temos um mercado de forma mais ágil na direção da eletrificação, inclusive com a chegada desses novos players. Em termos de como trabalhar nesse mercado, a Toyota tem focado muito na retenção dos clientes, ou seja, um atendimento diferenciado, o serviço de pós-venda, né? E simplesmente dizer que a gente foca ter o cliente para a vida inteira. Então, nós temos uma retenção, é um item que a gente trabalha muito forte, e maximizar o relacionamento com os nossos clientes. Para você ter uma ideia, mais ou menos 45% dos veículos que a gente vende são veículos para já clientes da própria marca. Então, esse trabalho não só de venda de veículos, mas de atendimento ao cliente, disponibilidade de peças, retenção, é uma estratégia que a gente trabalha principalmente para garantir o sucesso e a lealdade dos nossos clientes. Somente agregando parte desses 11,5 bilhões de reais que eu falei que foram investidos nas fábricas, parte disso também foi feito um novo armazém de peças de mais ou menos 50 mil metros quadrados, simplesmente para que a gente pudesse chegar mais rápido no atendimento ao nosso cliente e fazer maior fidelização e transformar essa ferramenta da fidelização como um ambiente que a gente possa oferecer mais e ter valor do cliente para seguir nesse ambiente competitivo. Poxa, impressionante esse nível de retenção de vocês, 45%. Nossa, excepcional, vocês estão de parabéns, uma marca super expressiva. Eu já volto contigo, Evandro, mas deixa eu aproveitar para lembrar aqui aos autoespectadores, vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições, bem aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos outro super executivo da indústria, como o Evandro, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema de sua preferência. Bom, voltando, Evandro, outro ponto que tem chamado muita atenção nos últimos tempos é o crescimento vigoroso das vendas de usados em geral. No final de janeiro deste ano, vocês anunciaram a ampliação da garantia dos seus carros para 10 anos ou 200 mil quilômetros. Isso é um sinal da importância de valorizar seus seminovos e também aumentar a fidelização da marca? Barcelar, você se refere ao programa Toyota 10, que é uma iniciativa inédita que oferece garantia estendida até 10 anos ou 200 mil quilômetros para os veículos da marca fabricados a partir de 2020. Vale lembrar que essa garantia não tem custo adicional nenhuma para o cliente, e ela só reforça a confiança da Toyota na qualidade dos seus produtos.
e é uma forma de incentivar a manutenção preventiva na rede de concessionários. Vale lembrar que, mais do que uma extensão de garantia, o Toyota 10 ele também traz muita tranquilidade para o nosso cliente. Além da tranquilidade, o seu valor de revenda. Um veículo, como você sabe, sempre mantido em concessionária, com todas as revisões feitas, no final ele tem um valor adicional. Então, isso para nós é uma forma de valorizar o veículo do cliente para que ele continue a lealdade conosco. Na Toyota, nós atuamos com o conceito de QDR, significa qualidade, durabilidade e confidencialidade. É uma tradução da sigla em inglês para Quality, Durability e Reliability. Essa filosofia de atuação é pautada no compromisso de entregar produtos com a máxima qualidade, durabilidade, gerando confiança da nossa marca. É dessa forma que o programa Toyota reafirma o compromisso com as entregas de excelência e coloca os clientes no centro do negócio. Bacelar, eu queria só adicionar que, para nós, um dos KPIs mais importantes que a Toyota atua é o índice de satisfação dos nossos clientes. E eu não tenho dúvida que esse programa Toyota 10, além de contribuir para a qualidade do veículo, para o valor de revenda, ele vai também trazer um aumento na qualidade da insatisfação dos clientes, que é justamente esse ponto que faz relação com aquela retenção que eu te falei na pergunta anterior. Não, sem dúvida, Evandro, inclusive aqui eu posso dar meu testemunho que eu só ouço feedbacks super positivos para esse programa, que realmente deu uma sacudida no mercado. A concorrência está se coçando aí para chegar próximo de vocês. Nós vamos falar aqui de mais uma questão que tem sido discutida de forma recorrente nos últimos anos, que é o potencial de crescimento das vendas de carros em canais online. Uma pesquisa recente do Grupo Globo aponta que os consumidores brasileiros ainda dão preferência esmagadora para fechar o negócio em uma concessionária, mais ou menos 71% no caso de novos. Nesse cenário, qual a relevância da rede na estratégia da Toyota no Brasil? Vocês consideram investir em canais de distribuição alternativos? Bacelar, a gente, como Toyota, a gente primeiro valoriza muito a rede de concessionários, né? A gente vem ao longo do tempo estudando essa questão do canal digital, estudando esse comportamento do cliente, e há anos a gente vê que o cliente vem mais e mais usando a internet para fazer as suas pesquisas, para fazer as suas averiguações, mas um ponto que para a gente é fundamental na escolha do carro é a experiência. Então, o concessionário ele tem um papel fundamental, tanto no acolhimento do cliente na loja, tirar dúvidas, fazer o test drive, experimentar o carro, confirmar educadamente aquilo que ele pretende comprar, que a gente entende que essa experiência ela é muito importante. Então, a Toyota valoriza muito a rede de concessionários. A gente entende que esse caminho digital ele será aprimorado com várias ferramentas, mas nós entendemos que sempre haverá a questão da finalização do negócio de forma pessoal, né? Existem vários caminhos para o cliente chegar até próximo da decisão, mas a hora que ele chegar próximo da decisão é um valor importante, é uma compra importante. A maioria dos clientes ainda requerem esse atendimento pessoal. Isso pode mudar no futuro, pode vir novas tecnologias, isso a gente só vai saber lá na frente, mas hoje nós acreditamos na nossa rede de concessionários. E, além disso, nós temos a rede de concessionário como um dos diferenciais para trabalhar essa questão da retenção, da confiabilidade e índice de satisfação de nossos clientes. Eu fico bastante feliz, Evandro, de ver que a gente está bastante alinhado nesse ponto de vista. Eu sou uma pessoa que defende a exaustão, a valorização da rede de concessionárias. Ele é o ponto lá na linha, que está mais próximo dos nossos clientes, tem maior capacidade de absorver tudo que o cliente está pensando, todas as tendências que estão na cabeça dos clientes e realimentar a estratégia da montadora de forma bastante eficiente, né? Evandro, nós estamos chegando no final da nossa entrevista e, curiosamente, eu tenho uma pergunta vinda da nossa audiência, que nos levará a falar de novo sobre produtos, só que dessa vez em termos de modelos. Nosso espectador, ele cita uma pesquisa publicada no início desse ano pela revista Veja, em que aponta que as preferências do consumidor brasileiro são pela ordem, o SUV, com 38%, depois o sedã com 26%, o hatch com 20%, a picape com 10% e no final a perua com 2%. E a pergunta é,
quais modelos de carro a Toyota considera estratégicos para o seu crescimento no Brasil? Bom, diz que o Brasil é um país que tem diversificado muito. Nós temos acompanhado de perto o comportamento do consumidor brasileiro e sempre adaptando as nossas tipos de carroceria, tipos de veículos, de maneira que a gente tenha um portfólio amplo, robusto e que atenda às necessidades dos nossos clientes e à fidelidade também dos clientes que já estão na marca. Nesse sentido, nós temos ampliado a nossa oferta de SUVs, né? Partimos aí, fizemos alguns lançamentos, também temos a tradição do nosso Corolla, também temos a tradição da Hilux. Nós temos um portfólio que ele é robusto nesse sentido. Falando um pouco de cada segmento, né? Para nós, por exemplo, quando a gente fala do sedã, nós ainda temos um market share expressivo de sedãs. O Corolla, ele é líder de segmento, ele é imbatível no segmento dele, tem uma classe de clientes que é super leal ao Corolla, ele realmente tem uma tradição no mercado e um nome no mercado, e realmente ele é consolidado. O Corolla Cross, ele é o nosso SUV mais moderno, que nós acabamos de lançar em 2021, e por isso que eu digo que ele é o mais novo da família. Ele segue a mesma DNA do Corolla, ele realmente é uma oferta de ampliação de portfólio e tem um sucesso no mercado de SUV. A Hilux, eu não preciso nem falar do ícone que é a Hilux, que todo mundo conhece, é um veículo que já está há muitos anos no nosso segmento, é uma marca do segmento de picapes, né, tanto no agronegócio quanto também nas zonas urbanas. SW4 também é um exemplo de sucesso. Então, quando a gente olha esses segmentos todos, né, nós vemos que os nossos produtos eles estão bem posicionados em todos eles, adotando a tecnologia híbrida flex, ou combinando novas tecnologias, ou novos elementos no veículo, de tempo em tempo fazendo as modificações de carroceria, de plataforma, mas eles vêm sobrevivendo e vêm trabalhando, vêm liderando, né, no muito tempo. Então, a nossa ideia é continuar oferecendo esse portfólio, de maneira que a gente tenha eficiência, de maneira que a gente consiga cobrir todas as questões de responsabilidade ambiental, qualidade, durabilidade e também trazendo tecnologia para o nosso cliente. Então, basicamente, a gente continua com esse portfólio, a gente acredita que nós estamos dando respostas para os nossos clientes e as participações de mercado, elas mostram bem a aceitação do nosso portfólio no mercado. Com toda certeza, Evandro. Não só de novos, mas de usados também, né? Que a gente acompanha aqui no programa. Bom, Evandro, eu quero novamente declarar a minha felicidade em ter você aqui conosco, ainda mais um episódio tão significativo na história do programa Papo de Garagem, e mais uma vez agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Participações como a sua nos mantêm firmes na missão social de compartilhar informação independente, opinativa, qualificada, descomplicada e gratuita, para que a nossa audiência possa tomar suas decisões de negócio sempre muito bem preparados e, com isso, dar a nossa contribuição para o crescimento saudável do nosso ecossistema nacional de mobilidade. Muito obrigado de coração, Evandro. Bacelar, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero também agradecer a os nossos espectadores que estão aí vendo o programa, parabenizar a todos e também dizer que para nós é uma oportunidade ímpar de poder expor a nossa forma de pensar, como nós geramos as nossas estratégias, porque no final das contas, além de trabalhar de carro, né, o mais importante é que a gente trabalhe com pessoas e a gente faz carros para as pessoas e nós gostamos que as pessoas ficam felizes usando os veículos. Então, é realmente para nós bastante importante essa oportunidade de estar aqui comunicando diretamente com vocês. Muito obrigado, Bacelar, sucesso e vamos adiante. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita graças aos nossos patrocinadores: GWM do Brasil, Concept, Continental Parafusos, Nemac e Unidas. Além deles, também somos apoiados pela Abla, ABVE, Fenalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite os sites de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição.
Amigos autoespectadores, com isso finalizamos mais um episódio do Papo de Garagem, esperando que tenham gostado do conteúdo de hoje. Aproveito para lembrar de ativarem as notificações para não perder o anúncio das atrações das próximas edições. Ainda teremos muitas novidades preparadas para vocês. Também não esqueçam de dar o seu like, escrever suas sugestões e críticas aqui embaixo. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos e até o próximo episódio.